Aleluia, 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 aleluia. Eu vos escolhi a fim de que deis no meio do mundo um fruto que dure. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar. Nós ouvimos, na primeira leitura, um trecho lindíssimo da carta aos Colossenses, onde Paulo fala da primazia de Jesus Cristo, da obra que Jesus realizou, da salvação que Ele nos trouxe, do seu sangue derramado, daquilo que Ele viveu, ensinou e realizou com o seu mistério pascal. A leitura termina dizendo, que Jesus levou todas as coisas num cortejo triunfal. Essa imagem São Paulo tira do Império Romano, porque quando os generais romanos, os soldados, voltavam de uma batalha triunfal, nas ruas de Roma, principalmente, eles eram recebidos num cortejo triunfal, com incensos, com glória, com uma porção de coisa, E dizia assim, é isso que Jesus fez, o troféu, ele é vitorioso, o que ele realizou no mistério da cruz. Por outro lado, Paulo escreve todas essas coisas censurando a comunidade, quer dizer, a comunidade não, alguns irmãos da comunidade de Colossos que estavam falando, catequizando, tomando atitudes, como ele mesmo diz, sem levar em conta Jesus Cristo, deixando-se levar pelas doutrinas filosóficas da época. Paulo não está dizendo que as doutrinas filosóficas estavam certa ou errada, mas adotando aquilo que não passa pela verdade de Cristo. E por isso estavam tomando atitudes e posições contrárias
ao próprio Evangelho. Mas, meus irmãos, eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa muito importante nisso tudo, né, que nós temos que estar sempre atentos. Tudo isso que nós ouvimos, claro que é verdade, não é verdade só para nós cristãos, mas é verdade para o mundo inteiro. Acontece que muitas vezes nós pegamos esta palavra de Paulo e outras e queremos esfregar na cara do mundo. E não entendemos que Paulo, claro que a palavra de Deus é para todo mundo, mas escreveu isso para uma comunidade cristã. Como ele mesmo diz, uma comunidade que foi circuncidada, isto é, pelo batismo, foi enxertada no Cristo, não por um sinal carnal, mas uma inserção espiritual, uma configuração a Cristo pelo batismo, que recebeu um sacramento e que vive na comunhão da igreja. O mundo não é assim. Então é uma palavra que primeiro tem que vir a nós, para depois ir ao mundo. É muito importante isso, né? Nós às vezes, claro que a palavra de Deus é a verdade, né? Queremos que enfiar no mundo goela abaixo isso, como se fosse a obra da evangelização. Não é, claro. Cristo em primeiro lugar. Nós cantávamos aí um hino antigo, né, na entrada aqui, que nem sei de que época que é, porque não é do meu tempo, eu não tinha nascido ainda quando cantava isso, né? Mas era uma espiritualidade que nós tínhamos no Brasil de tantos e tantos cantos de congresso eucarístico, da ação católica, da festa de Cristo Rei, onde o Brasil, né, se rezava pelo Brasil, se tinha a comunidade cristã, tinha uma consciência cristã, né? Isso não é saudosismo. Talvez nos falte isso, né? Nós que estamos dentro da igreja, dentro da comunidade, vivemos dessa igreja, a nossa posição diante do mundo, diante da sociedade, tem que passar pelo Cristo, como dizia São Paulo. Mas diz para nós que estamos na comunidade. Claro, é uma palavra de Deus que serve para todo mundo. Mas aí vem a pergunta: mas o ensinamento de Cristo não é para o mundo, e daí? Aí nós temos que entender como é que Jesus faz as coisas. Nós começamos há poucos dias a ouvir na missa durante a semana o Evangelho de Lucas. Prestemos atenção no ministério público de Jesus. Primeira coisa, Jesus vai a Nazaré, sua cidade, onde as pessoas querem que ele seja extraordinário, que ele faça milagres, que tenha privilégios, etc. E Jesus diz, nada de privilégios, né? E cita até pagãos que se converteram lá no Antigo Testamento e as pessoas ficam com raiva. Na sinagoga, nós ouvimos ontem, né, Jesus é aquele que cura, isto é aquele que cura o homem da mão seca no dia de sábado. Jesus é aquele que vai ao encontro do excluído. O evangelho de hoje, Jesus escolhe os 12 porque passa em oração. Junto com os 12 desce para a planície, onde tem lá uma multidão de deserdados, uma multidão de pessoas famintas, uma multidão de pessoas doentes, uma multidão até de gente de boa situação, gente de tudo quanto é tipo, e as pessoas queriam tocar nas suas vestes, isto é, procuravam um Jesus milagroso, e Jesus faz milagres diante da fé das pessoas, diante daquela pobreza e daquela exclusão e daquela periferia existencial, podemos dizer assim. O amor de Deus não deixa de ser demonstrado. Mas se nós continuarmos a ouvir esse evangelho, estamos no capítulo 6, né? Amanhã não vamos ouvir porque amanhã é festa de Nossa Senhora, mas você pode ler em casa o capítulo 6, você vai perceber que depois que Jesus mostrou toda essa sua misericórdia, Ele faz
aquilo que em Lucas chama o discurso da planície, né? Em Mateus, o sermão da montanha. A exigência da verdade para segui-lo. Então, atenção, se nós queremos mostrar ao mundo a misericórdia do nosso Deus, se queremos mostrar ao mundo a força da misericórdia de Deus e a verdade do Evangelho, a primeira coisa a fazer é pôr-se ao lado dos excluídos, é mostrar o amor de Deus para com as pessoas que estão mais na miséria, que estão sendo exploradas. E mesmo aquelas que fazem coisas erradas, mas exatamente porque foram agredidas por uma situação de miséria e corrupção. Não nos esqueçamos disso. Seguramente na multidão que estava lá com Jesus tinha muita gente interesseira, muita gente, sei lá, né? Sem querer compromisso nenhum, como nós sabemos que tinha. E Jesus uma hora vai dizer: quem quiser me seguir, é assim, senão não pode ser discípulo. Não é só vir no oba-oba. Mas primeiro, Jesus mostrou a face misericordiosa do Pai. E eu diria, né, meus irmãos, que o nosso país precisa que nós cristãos, não tenho receitas prontas, mas mostremos a face misericordiosa de Deus para que as pessoas recebam com alegria o anúncio da verdade do Evangelho. Que a gente possa realmente, né, renovar o nosso país neste dia pela força do amor. Irmãos e